E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo e hoje para falar de Transmissão Paulista, atendendo a pedidos dos inscritos e investidores da empresa, né? Eu também sou investidor da empresa, tenho ações da Transmissão Paulista, inclusive na carteira do canal também. Então hoje mais um vídeo com informações, fatos e opiniões, uma visão sempre otimista aí das empresas. Mas vamos lá então, direto ao ponto, né, que todo mundo espera aí sobre Transmissão Paulista, que é os dividendos, né? Nesse ano de 2022 tivemos apenas esse pagamento magrinho aqui, né? Infelizmente. E a pergunta que não quer calar, né? Vai ter dividendos? Quando que vai ter dividendo? O que está acontecendo, né? Direto ao ponto então para vocês aí, né? A resposta está aqui nessa imagem aí na tela, né? No próprio release da empresa. Não tem nada aí que o mercado sabe que você não esteja sabendo, que você não possa saber. Então, resumindo rapidinho aqui, porque tem mais coisa para a gente comentar, mas os dividendos deram uma sumida até aqui por conta do impacto no fluxo de recebimento da RBSE, conforme a imagem aí na tela, né? Rede Básica Sistema Existente. Esse é o nome dessa sigla. Então, é uma espécie de indenização, né, vamos colocar assim, que é paga às transmissoras por conta de algumas renovações antecipadas que essas transmissoras fizeram, né, anteciparam contratos lá atrás, lá em 2012 mais ou menos, e essa indenização começou na verdade a ser paga em 2017, 2018, como vocês podem ver aí nesse fluxo, tá? Então até aí, tranquilo, né? As transmissoras nadando de braçada, recebendo, né, normalmente aí essa indenização, e foi assim até 2020. Lembrando que essa conta, pessoal, é você que paga, tá? E o que aconteceu, né? Daí veio a pandemia, todos esses desajustes econômicos aí que a gente já sabe. E com isso, a partir de 2020, né, a ANEEL deliberou sobre o reperfilamento desse fluxo de pagamentos. Ou seja, ela postergou, jogou para frente, né, o fluxo de pagamentos no intervalo médio, aí, num prazo de até 2028. Porém, nesse reperfilamento foi reduzido, né, esse fluxo de pagamentos nesse período, nesse ciclo que nós estamos agora, conforme você vê aí na tela. Então olha só que diferença, né? Comparado ao antigo fluxo, né, o que seria naturalmente, a empresa receberia aí mais de 2 bilhões no ciclo 21-22, 22-23, ficando agora, né, cortado quase pela metade, comparando aí o mesmo ciclo, né? Hoje ficando aí um pouco mais de 1 bi. Então isso impactou os resultados da empresa. Se a gente voltar nos releases anteriores aí da empresa, né, nos trimestres passados, você vai ver que a empresa tem atribuído, né, os menores resultados, né, justamente a esse reperfilamento que aconteceu. Isso impactou nos números da empresa, fato. E é importante frisar que isso não é culpa da empresa, tá, pessoal? É o órgão regulador, é a ANEEL que deliberou, e com isso a pergunta que não quer calar continua. Vai ter dividendos? Será que em dezembro ainda? Olha, a empresa sempre distribuiu certinho, trimestral, tem histórico de anúncio, tanto em novembro quanto em dezembro, só que tem um ponto, né, que deve ser decisivo, aí, na minha opinião, né, que é em relação à política de dividendos da empresa, né? Essa política é atrelado à alavancagem máxima em 3 vezes, e hoje essa alavancagem da empresa está em 3,11 vezes, né? Está um pouquinho acima. Então a empresa poderia, entre aspas, né, pagar aí o mínimo de 25%, mas pode não ser aprovado, tendo em vista a alavancagem que está um pouquinho acima aí do que estabelece na política de remuneração. Uma teoria minha aqui, né, uma hipótese. Vejam que a alavancagem diminuiu um pouquinho aqui do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Então o terceiro trimestre, né, inclusive, foi de retomada dos resultados. O EBITDA avançou aí mais de 30% e isso favorece a parte operacional, inclusive favorece o endividamento. Então, se o quarto trimestre, que ainda será divulgado, for de bons resultados, ela pode talvez ficar aí dentro do limite de alavancagem para a distribuição de proventos. E talvez, né, tenhamos aí o mínimo distribuído. Então seria aí uma última chamada para dividendos em 2022, para dezembro, para a Transmissão Paulista, ou
se não até abril de 2023, onde é um mês específico aí, né, que a empresa também tem histórico de anúncios. Então a empresa já sabe como que vai ser o quarto tri, não foi nada divulgado, é só uma possibilidade que eu estou levantando aqui, tendo em vista que o exercício de 2022 até então está sem dividendos. Não teve nada, né? O único pagamento aí foi referente ao exercício de 2021. Mas lembrando que a empresa antecipou também dividendos em 2021 por conta aí daqueles boatos lá, né, de taxação de dividendos, né, que é inclusive algo que pode acontecer. E é mais um ponto aí que impulsionou os pagamentos em 2021, onde a empresa distribuiu um payout recorde, mas que também contribuiu aí para o não pagamento até então em 2022. E isso aliado aí a outros fatores que nós já falamos aqui no início desse vídeo. Basicamente, então, o resumo aí de Transmissão Paulista em 2022 foi muito em cima dessa imagem aí para vocês. O que nós precisamos fazer é o quê? Olhar para o futuro. Então, olhando para frente, 2023 em diante, o que nós temos aí para a Transmissão Paulista? No meu entendimento, tem uma avenida de crescimento. O terceiro trimestre mostrou uma recuperação, principalmente em receita líquida, EBITDA, e na última linha aí, a empresa teve um crescimento em mais de 100% no lucro, né? Lembrando, né, que a receita ainda está impactada aí por essa questão da RBSE que nós já falamos. E voltando nesse ponto, né, vale lembrar que os pagamentos foram apenas postergados, tá, pessoal? Ou seja, a empresa ainda vai receber todo o pagamento, todo esse fluxo de caixa, digamos assim, que você está vendo aí, a partir do ciclo de 2023, 2024 em diante até 2028. Então até lá ela tem todo esse fluxo de receita entrando. E aí, olhando para o futuro, o que pode potencializar ainda mais esse fluxo de receita? São os novos projetos da empresa em construção e também projetos que já entraram em operação nos últimos anos, nos últimos meses. É uma empresa que continua investindo, continua participando e ganhando concessões em licitações. E esses são investimentos que, num primeiro momento, eles contribuem com o aumento da dívida, o que impacta também nos dividendos no curto prazo, né? É também um dos problemas que interferiram aí nessa distribuição, conforme nós já falamos, mas o investidor tem que entender que nem só de distribuir dividendos vive uma empresa, muito pelo contrário, né? Ela vive de investimentos e os seus dividendos são fruto de investimentos. A empresa está trabalhando para poder crescer e ter condições sustentáveis, né, para continuar remunerando você, acionista, no longo prazo. E tendo em vista então os fatos, vale a pena investir na empresa hoje? Olha, vendo aqui pelas cotações, na minha opinião, pode estar num preço atrativo. Abaixo dos R$23 já é bem interessante, né? Os indicadores fundamentalistas, preço-lucro, por exemplo, né? Abaixo aí da média histórica, nessas cotações, aqui considero o lucro por ação, né? Então imaginando aí que a empresa tivesse distribuído todos os lucros aí para os investidores, quem investiu receberia de volta o valor investido em menos de 6 anos. Então é bem pouco tempo em se falando de investimento, principalmente investimento em ação. É um indicativo de desconto. Agora o indicador preço sobre valor patrimonial também, né, volta a ficar aí abaixo de 1, é mais um indicativo de ações descontadas. Quando esse indicador está abaixo de 1, quer dizer que o mercado está pagando hoje pela empresa menos do que ela vale de fato em patrimônio. E além disso, é uma empresa que tem margens de eficiência e de lucratividade muito boas. E conforme nós vimos lá no ciclo de receitas futuras aí da empresa, essas margens vão retomar. O mercado já projeta essa retomada, embora os analistas ainda divididos, digamos assim, né, com os papéis aí da empresa. Hoje, dentre as coberturas aí de analistas, 3 recomendando compra, 4 recomendando aguardar. As projeções de dividendos é de melhorar no médio prazo, 2022, 2023 impactados, né, aí pela diminuição da RBSE que nós já falamos, mas 2024 com a retomada do ciclo e novos projetos entrando em operação, a empresa pode sim voltar a pagar dividendos acima da média. E comparando aí rapidamente, né, as 3 top empresas aí do segmento, Transmissão Paulista, junto com a Alupar, talvez aí as mais descontadas hoje no valuation.
Então, para mim, é ação para ficar de olho, porque no curto prazo as cotações podem seguir lateralizando ou até mesmo caindo mais um pouco, né, por conta de tudo isso que está impactando aí a empresa no curto prazo. E é sempre bons momentos aí para acumular mais ações. Então eu sigo otimista com a empresa, sabendo que no curto prazo tem desafios, a empresa pode sofrer sim um pouco mais, porém, como nós vimos, o médio e longo prazo tem uma luz bem forte aí na minha visão, lá no fim do túnel, sinalizando a retomada da receita e incremento aí de lucros com novos projetos. Mas me conta aí você, o que você acha aí das ações da Transmissão Paulista? Você está posicionado ou você fica de fora? Um abraço, bons estudos e até a próxima.